concebida por Gene Roddenberry, com uma excepcional narrativa ambientada pela ficção científica, sempre trazendo questões da existência humana com seus conflitos, choques de costumes e raças e de civilizações, os temas nos remetiam a reflexões filosóficas, colocando-nos diante de um universo desconhecido, sem sabermos nossa origem e as motivações da vida. A busca dessa origem justamente pode ser encontrada indo onde o homem jamais esteve, por meio da exploração em novos mundos. Por 3 anos a série foi uma sensação, e após o término da 3ª temporada, em 1969, foram exibidas novas séries com novos protagonistas e produzidos vários longas lançados de maneira regular ao longo de meio século. E qual é o segredo desse sucesso? Vejamos, pois o filme é repleto de simbolismos. Inicialmente, temos o emblema estampado nos uniformes em forma triangular com o vértice apontado para cima. Na iconografia sagrada, o triângulo representa a divindade, com sua potência trina. Pelas diferentes tradições, são 3 as potências criadoras do universo manifestado, podendo ser citados onisciência, onipotência e onipresença no judaísmo, Pai, Filho e Espírito Santo na cristã, Brahma, Vishnu e Shiva na hindu, e mesmo força, energia e matéria para os alquimistas. Assim como representantes da manifestação de Deus, os tripulantes parecem que estão a serviço em levar a um estado de pacificação e reconciliação global, representando uma federação unida de planetas com um ideal universalista, tendo nesta empreitada o confronto com impérios que se opõem, pois estes exercem o domínio pela opressão. Aqui vemos nitidamente a eterna luta entre a luz e as trevas, que sempre estão presentes nas sagas épicas, onde o herói busca derrotar o dragão do mal, e não é à toa que os Klingons, Romulanos e Cardassianos, representantes dos impérios opressores, são draconianos ou reptoides. Temos também a espaçonave Enterprise, cujo desenho representa o planeta Urano, que incorpora o inusitado, a inovação, a tecnologia. Urano, por reger Aquário, abraça os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade, que formam a tríade que sustenta a formação do mundo moderno e liberto, com os 3 poderes de governo autônomos e interdependentes. Assim temos os tripulantes conduzidos por um ideal, e aí não é um simples roteiro de aventura e ação. Há uma linha de conduta moral e ética a mover o enredo, sem, contudo, ter um desfecho final, pois o universo sempre se descortina em novas possibilidades, conduzindo-nos ao infinito, sendo esta a grande jornada da alma. O verdadeiro homem também é trino em sua constituição, estando igualmente representado nas diferentes tradições de forma similar. Enquanto individualidade não manifestada no mundo dos fenômenos, na condição de espírito puro, ela é formada por vontade, sabedoria e inteligência. Assim, este conjunto constituído por vontade, sabedoria, ou amor e intuição, e inteligência, perfaz o homem espiritual com suas virtudes potenciais. Estes 3 atributos são igualmente representados pela tríade com o vértice voltado para cima. Nessa condição, estes 3 princípios superiores, quando plasmados na matéria, refletem suas contrapartes associadas aos 3 veículos de expressão no mundo das manifestações, ou seja, corpo físico, que é um instrumento da ação material do fazer, corpo emocional, envolvendo o conjunto de emoções que regem o desejo e a repulsa, e o corpo cognitivo, que é um instrumento da mente cognitiva capaz de discriminar, separar, elaborar, mecanizar, ordenar as coisas de forma concreta.
Estes são arquétipos universais, pois na realidade somos seres dotados de todos esses três atributos, dispostos em eixos complementares. A virtude superior orienta a natureza inferior a fazer experiências de identificação no sentido de despertar os atributos divinos. Somos vontade e ação. Somos a mente, cognição, inteligência ou abstração. Somos também a emoção, sabedoria, ou o amor e intuição. A capacidade de agir depende da vontade. Ação sem vontade é mera construção vazia. Vontade sem ação é devaneio, utopia, quimera. A fé sem obra é morta. A mente é dual, sendo que somente podemos desenvolver a verdadeira inteligência com o exercício do conhecimento cognitivo e, paradoxalmente, concluirmos de que ela é um mero instrumento, não tendo fim em si mesma. Assim, a mente que questiona deve estar a serviço da contraparte superior, considerada abstrata, a qual incorpora valores éticos da verdadeira compreensão em que não existe a forma, o tempo, o espaço, caminho ainda a ser trilhado até a iluminação. Spock demonstra isso ao fazer o sinal com a mão separando os dedos, que, conforme Leonard Nimoy, o ator que o representa, trata-se da letra hebraica Shin, que corresponde a Shalom, que é paz, e também um dos nomes de Deus, demonstrando que a razão intelectiva não é materialista, mas sim é fruto da emanação do Criador. Emoção e sabedoria, que é amor e intuição, são de similar natureza, pois, ao sentir pelas emoções, podemos nos perceber e nos tornarmos sábios. A sabedoria não é intelectiva, mas sim nasce da luz da intuição, que nos liga com a essência espiritual. A emoção desprovida de sabedoria nos conduz ao mero sentimentalismo. Os três protagonistas do filme, de fato, são apenas um, na medida em que incorporam arquétipos que estão contidos em cada um de nós. Capitão Kirk, representando a vontade e a ação, comanda a nave no sentido de definir rumos e decidir situações a serem seguidas, conduzindo todos a um desfecho seguro, porém com audácia, determinação e coragem. Mr. Spock, todo mental, concilia a análise e a síntese e é capaz de dar um sentido com contornos reais da racionalidade, a equacionar situações que aparentemente desprezam as emoções, mas que no fim fazem sentido, pois o universo é constituído pela lógica, conforme declara Platão quando diz que Deus geometriza. Finalmente, o Dr. McCoy é aparentemente só emoção, porém, é justamente ele quem intui soluções inusitadas para resolver situações quando nenhuma outra produziu efeito, demonstrando que a verdadeira sabedoria é iluminada. O filme incorpora o universo, tanto externo como principalmente o interno, que jaz em cada um de nós, a justificar o sucesso de mais de meio século de existência. Somos sempre capturados pelas mensagens subliminares, e neste caso, felizmente, de forma construtiva. Lembraremos sempre quando Spock, ao fazer a saudação, dizia: vida longa e próspera, que não é somente uma saudação, mas sim, antes de tudo, é uma bênção.